Petia Cútia, por Alan Araújo e Maria Fernanda, abordando o tema método químico de desinfecção e esterilização, ácido peracético e peróxido de hidrogênio. A esterilização é um processo validado e utilizado com o objetivo de tornar um produto livre de todas as formas viáveis de micro-organismos. Ela deve ser aplicada a objetos inanimados, especificamente os materiais críticos, aqueles que entram em contato com tecidos e fluidos corporais, como, por exemplo, instrumentos e equipamentos cirúrgicos, pinças de biópsia e implantes. Um material crítico não esterilizado de maneira correta causa um alto risco de transmissão de patógenos. Os profissionais de enfermagem, especialmente os que atuam em CME, devem ser agentes transformadores da realidade, com base em argumentos científicos, para promover as práticas seguras de processamento de materiais, tanto para os pacientes quanto para a equipe. E as boas práticas para a esterilização devem considerar classificação do material, forma de utilização, nível de termossensibilidade, resistência à imersão e restrições. E nossa ideia central é discorrer sobre as principais características dos métodos durante esta apresentação, como atuação, vantagens, funcionamento, registro e dificuldades. Iniciando pelo método do ácido peracético, ele é uma solução incolor, levemente amarelada, com odor que remete de vinagre. Consiste em uma mistura equilibrada entre água, ácido acético, oxigênio e peróxido de hidrogênio. É um método de esterilização do tipo químico. Tem rápida ação microbicida e age pela desnaturação das proteínas, ruptura da parede celular e oxidação de enzimas e outros metabólicos. Pode ser utilizada para esterilização por método manual. É recomendado o tempo de 1 hora para esterilização. Entre suas vantagens está a não produção de resíduos nocivos. Para o descarte, apenas a sua diluição em água e o lançamento em rede de esgoto é necessário, não necessitando cuidados especiais. Ela intensifica a remoção de material orgânico dos materiais, é esporicida e ovicida, e a sua desvantagem está em seu poder corrosivo, em cobre, latão, bronze, aço comum e ferro galvanizado. O peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada, é um agente oxidante e a uma concentração de 3 a 6% tem poder desinfetante e esterilizante. É um método de esterilização do tipo físico-químico. Atua pela produção de radicais livres que conseguem atacar as membranas lipídicas, DNA e outros componentes essenciais da célula microbiana. O processo ocorre entre 30 e 70 minutos, dependendo do ciclo escolhido e modelo de máquina. O artigo a ser esterilizado precisa de limpeza prévia. O produto é corrosivo, portanto necessita de cuidados no seu manuseio, e justamente pelo seu poder corrosivo, ele não deve ser usado em artigos de cobre, zinco, alumínio e bronze. Mecanismo de funcionamento do ácido peracético. O ácido peracético age de forma semelhante aos agentes oxidantes, como o peróxido de hidrogênio e outros agentes, desnaturando e oxidando proteínas, enzimas e outros metabólitos, e realiza a ruptura da permeabilidade da membrana celular. O peróxido de hidrogênio ele é um agente oxidante que ocorre na desnaturação proteica e ruptura da permeabilidade da membrana celular. Os radicais livres gerados no plasma de peróxido de hidrogênio, eles se apresentam com cargas negativas e positivas, que excitados tendem a se reorganizar, interagindo com moléculas essenciais ao metabolismo e reprodução microbianas, ligando-se de maneira específica às enzimas, fosfolipídios, DNA e RNA. Essa reação química ela é extremamente rápida, viabilizando assim o processo de esterilização em curto espaço de tempo. Quanto aos tipos de invólucros, é importante compreender que o plasma ele é classificado como sendo o quarto estado da matéria. Isso faz com que ele perda o poder de penetração e esse poder seja reduzido, e necessita de um invólucro específico devido à sua incompatibilidade com materiais derivados da celulose. Então, o invólucro tem que ser o Tyvek com prazo de validade de 1 ano ou os containers com filtro de Tyvek com prazo de validade de 6 meses. Quanto à forma de armazenamento, o ácido peracético ele deve ser armazenado em local arejado, deve-se guardar o recipiente hermeticamente fechado em local seco e bem ventilado, com temperatura de 2 a menos 8 graus Celsius. O peróxido de hidrogênio deve ser armazenado em áreas com dique, ventiladas, limpas, longe de fonte de calor
e materiais incompatíveis, tais como os álcalis e ácidos concentrados e substâncias redutoras e oxidantes. Quanto ao período de validade, a solução do ácido peracético ele tem validade de 28 dias e pode ter sua concentração monitorada com fita de teste específica diariamente. Quanto ao registro do processo de esterilização, deve conter os dados como o germicida utilizado, o tempo de uso da solução, os itens esterilizados, o tempo de imersão, o teste de concentração do germicida e o profissional que executou. Quanto aos desafios, a literatura sugere que os esterilizantes químicos não conferem o mesmo nível de segurança que os métodos físicos alcançam. E também a esterilização química líquida por meio manual ela deve ser abandonada devido às suas desvantagens, como ação lenta, baixa penetração, resíduos tóxicos, incompatibilidade com materiais ou impregnação da matéria orgânica. São fatores que interferem na ação do esterilizante químico: a natureza do item, o número de micro-organismos, a resistência desses micro-organismos, quantidade de matéria orgânica no material, tipo de concentração do germicida utilizado, o tempo e temperatura de exposição, pH da solução e a dureza da água utilizada para a diluição. Quanto à nossa reflexão, que o ácido peracético e o peróxido de hidrogênio eles são métodos eficazes para o uso da esterilização de materiais hospitalares, ambos com muitas vantagens para o seu uso e algumas desvantagens também, mas que torna essa esterilização de maneira que a assistência ela se torne mais segura e viável. E deixamos uma pergunta, qual seria um fator que faria esses métodos serem o esterilizante de escolha em relação a outros métodos que utilizam, por exemplo, vapor ou calor?